Boa tarde a todos. É com muita alegria, né, que eu compareço mais uma vez a essa casa de Fabiano de Cristo para cumprir a tarefa de trabalhar em prol da nossa doutrina espírita, né? Como eu digo sempre, que é a doutrina da fé raciocinada. E a fé é raciocinada porque não é baseada em crendices, é baseada no saber. Por isso a importância de estudar a doutrina espírita, né? Agora, a casa aqui, eu só tive aqui falando de um tema oferecido pela casa uma vez, das outras vezes todas foi tema livre. E eu sou um cara muito enrolado, entendeu? Eu não sou nada organizado. Aí vai chegando um ponto que a gente vai se enrolando. O que eu vou falar? Eu abri meu tablet desde ontem, aí tem um monte de palestra no tablet, né? Eu digo, o que eu vou falar? Aí eu digo, não vou levar o tablet, eu vou me enrolar todo para falar, escolher um tema desse. Eu vou falar sobre Jesus e sobre a doutrina espírita, para variar, né? Porque nesse mês é um mês de confraternização universal, né, no final do ano, e principalmente a comemoração do aniversário de Jesus, né? É o mês de Jesus, é o mês que nós devemos estar com nossos corações voltados para Jesus, porque Jesus foi a personalidade mais importante que já passou pela Terra, e nos trazendo aquela mensagem de amor, de perdão e de resignação e principalmente de submissão à vontade de Deus, né? Porque em tudo que nós obramos na nossa vida, na nossa jornada de espírito imortal, nós temos que ter consciência que tudo que nos acontece está conforme a vontade de Deus. Nada, por mais trágico, mais absurdo que nos pareça que aconteça na nossa jornada com qualquer um de nós, está de acordo com o que Deus permitiu que nos acontecesse. Ainda um dia desse, uma companheira muito querida, foi segunda-feira, foi fazer uma palestra lá na casa de Eurípides, né? E ela falou para mim que não entendia por que existia mosquito. É interessante isso, né? Eu tenho a convicção que tudo que existe na face da Terra, no planeta, no universo, né, foi criação divina. Então ela diz, mas eu não entendo qual é a finalidade do mosquito. Eu digo, quando tem alguém que precisa desencarnar, sofreu uma infecção pela malária, é um mosquitinho que vai cumprir essa missão. Lei de destruição. A nossa doutrina espírita fala da lei de destruição, né? Então, tudo tem seu objetivo. Eu questionava muito a existência da barata, né? Para que presta a barata? Até que uma vez eu li num artigo que as baratas são as que não permitem que os esgotos fiquem entupidos mais rapidamente, porque elas barata e rato, vão comendo aqueles detritos e vão permitindo que aquele sistema de evacuação de dejetos permaneça desobstruído, né? Então, tudo tem uma finalidade. Aí diz assim, mas se o mosquito é para criar doença, vai matar muita gente. Não. A questão é que as epidemias, quando ocorrem, elas só vão atingir aqueles que estão marcados para serem atingidos. Mesmo porque, através da doutrina espírita, nós descobrimos que todo mundo que trabalha no bem cria anticorpos orgânicos que vão protegê-los do assédio de muitas doenças, né? Nós criamos anticorpos no nosso... Então é por isso que quando eu estive em Angola, né? E em Angola, a malária graça, pelo menos na época que eu fui lá, graçava há 15 anos atrás, né? Não, há 15 não, eu já estou aposentado há 15 anos, já tem mais de 20 anos que eu fui em Angola. Então, um amigo que foi comigo tinha verdadeiro pavor de ir à rua, ele queria ficar trancado ou no escritório onde a gente estava trabalhando ou no hotel. Aí eu falei para ele, meu amigo, isso daí é o seguinte, cara, se você tiver que passar pela malária, o mosquitinho vai lá onde você tiver de buscar, cara. Não adianta você ter medo, porque todo mundo anda na rua e não é todo mundo que se contamina com a malária. Por quê? Porque existe a determinação divina.
né? Parece um absurdo a gente falar isso, mas o estudo da doutrina espírita nos dá esse entendimento. E Jesus veio trazer essa mensagem, primeiramente, muito antes de qualquer outra notícia. Jesus nos veio trazer a lei do progresso, porque quando Jesus falou assim, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Nessa afirmativa está implícita duas mensagens. A mensagem da lei do progresso, porque a gente nasce de novo para progredir, e a mensagem da lei de reencarnação, né? A gente tem certeza que a lei de reencarnação existe, porque a gente tem certeza que existem duas leis que, para serem cumpridas, precisa da lei da reencarnação, que são a lei do progresso e a lei de causa e efeito. Sem a lei da reencarnação não haveria meio de se cumprir essas duas leis de progresso e lei de causa e efeito, né? Então Jesus nos veio dar todas essas orientações, só que numa época que nós não tínhamos a ideia, a mentalidade receptiva para entendimento dessas mensagens. E aí Jesus, sabendo disso, muito inteligente que ele era, ele falou: para aqueles que me amarem, eu vou pedir a meu Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, que vos dirá tudo o que eu tenho dito e muito mais. Que a gente, eu quando conheci a doutrina espírita, eu disse assim, é muita arrogância achar que a doutrina espírita é a terceira revelação, né? Mas a gente, quando estuda, chega à conclusão que realmente nada surgiu depois de Jesus que substitua esse Consolador prometido como a doutrina espírita. Nada. Porque a doutrina espírita veio realmente corroborar tudo o que Jesus nos informou, clareando o entendimento nosso para a possibilidade de interpretação dos seus ensinamentos e nos informando, acrescendo novas orientações que reforçam todos os ensinamentos de Jesus. A doutrina espírita não traz nada de novo, apenas as informações trazidas através dos espíritos, elas corroboram tudo o que Jesus nos disse, aprofundando o nosso entendimento em torno de todo o ensinamento de Jesus, né? Então Jesus diz, ninguém verá o reino de Deus sem nascer de novo. Aí ele deu toda a informação para nós identificarmos aquilo que a doutrina espírita determina como bandeira máxima da doutrina, que fora da caridade não há salvação. Os ensinamentos de Jesus todos giraram em torno da caridade e da vida futura, né? Se a gente pega as bem-aventuranças e aplica para o presente, a gente não entende as bem-aventuranças, porque quando Jesus estabeleceu as bem-aventuranças, ele estava se referindo à vida futura, à vida espiritual, porque bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Quando que essa consolação vem na vida presente, se a gente vê todos aqueles que sofrem morrerem sem nenhuma consolação, desencarnarem sem nenhuma consolação? Aí a doutrina espírita nos informa o seguinte: a consolação é na vida futura. É bem-aventurados os que sofrem porque serão consolados, se sofrer com resignação e obediência. Então isso a doutrina espírita nos diz, nos informa. E Jesus reforça essa ideia de caridade em muitos pontos da doutrina dele. Quando ele diz, nos conta a parábola do mal rico, né? Aquele mal rico que tinha à sua porta o Lázaro, mendigo, que esperava cair as migalhas de sua mesa, e nada satisfazia esse rico a não ser sua ganância de usufruir os bens que ele tinha. Ele não se importava com Lázaro. Quando ele desencarnou, chegou no plano espiritual, ele viu Lázaro no seio de Abraão. E Lázaro todo iluminado, e ele não entendeu nada, porque pediu a Abraão, pede que Lázaro molhe o dedo e ponha na minha boca, porque eu estou sedento. E Abraão, o que Abraão diz para o rico, né? Diz para ele, você já teve o seu ganho na tua vida material. Lázaro sofreu as vicissitudes da vida e está recebendo agora a recompensa. Então isso é uma informação que fora da caridade não há salvação. Se eu não me preocupar com o meu semelhante,
eu não tenho condições nenhuma de seguir o ensinamento de Jesus. Aquela passagem dele que ele diz, que na Bíblia, no Evangelho diz, quando o Senhor for assentar-se ao reino no trono de sua glória, separará as nações, colocará à sua direita as ovelhas e à sua esquerda os bodes, e dirá para as suas ovelhas: vinde tomar posse do reino que foi criado desde o princípio dos tempos para vos receber. Porque quando eu tive fome, me deste de comer. Quando eu tive sede, me deste de beber. Quando eu estive nu e com frio, me agasalhaste. Quando eu estive desamparado ao relento, me hospedaste. Quando eu estive enfermo, hospitalizado, foste me visitar. E quando eu estive preso, foste me ver. E dirá para os bodes: ide para o fogo eterno, porque quando eu tive fome, não me deste de comer. Quando eu tive sede, não me deste de beber. Quando eu estive nu com frio, não me agasalhaste. Quando eu estive desamparado sem teto, não me hospedaste. Quando eu estive preso e hospitalizado, não foste me visitar. A contrapartida, né? Então, o que Jesus estabelece aí? Que aqueles que trabalham pelo bem do semelhante receberá recompensa no final, na vida futura, que é a vida espiritual, né? A nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Isso a doutrina espírita nos confirma com todas as letras, com facilidade do nosso entendimento. Apenas nós não nos apegamos à realidade de que devemos nos esforçar para a melhoria. Porque tem muita gente que diz assim: eu vou deixar essa questão de reforma íntima para a vida, para uma outra encarnação. Gente, a doutrina espírita veio para dizer para a gente da nova era. Essa nova era não é agora não, ela começou com a divulgação da doutrina espírita. Os tempos são chegados desde a codificação. A gente pensa que os tempos são chegados, ainda não chegaram. Ele chegou sim, desde esse tempo novo, chegou desde a codificação. Quando a codificação eclodiu, através do trabalho incansável de Allan Kardec, já era para nos alertar da necessidade de nós nos modificarmos. Né? E o que nós estamos fazendo da vida? A gente acha que é beatismo querer seguir um exemplo, por exemplo, um exemplo de Chico Xavier, um exemplo de São Francisco de Assis, um exemplo de Santo Agostinho. Não é não. Nós não vamos conseguir, numa reencarnação só, nos transformarmos ao ponto que esses espíritos se transformam. Principalmente dois espíritos fundamentais, que foi Maria de Magdala e Santo Agostinho, né? Porque Maria de Magdala, todo mundo sabe que era uma prostituta e se transformou só entendendo o recado de Jesus. Ela se transformou a ponto de desencarnar tratando de leprosos. Ela deixou de ser aquela mulher vulgar que ela era para ser uma trabalhadora do amor, uma trabalhadora do bem. E Santo Agostinho foi um homem vulgar, um homem do tempo terreno, um homem ligado às coisas materiais. Mas quando ele entendeu o porquê que a mãe dele seguia aquela orientação espiritual, ele ia numa direção e voltou. Agora, nós não temos ainda preparo para fazer que nem Santo Agostinho e que nem Maria de Magdala, porque para eles atingirem um entendimento numa encarnação é porque já houve preparo em encarnações anteriores, né? Chico Xavier, por exemplo, foi Chico Xavier porque ele teve diversas encarnações anteriores se preparando para atingir aquele patamar evolutivo. Eu talvez tenha condições de ser igual Chico Xavier daqui a 1 milhão de encarnações, talvez, ou mil encarnações. Eu sei que eu vou precisar de muitas encarnações ainda para ser capaz de ser igual ao Chico Xavier. Mas o que eu posso fazer no presente? Fazer o máximo de esforço para tentar fazer alguma coisa de boa como Chico Xavier fez. Eu não vou conseguir fazer na integridade, na integralidade do que ele fez, mas eu já vou começando a treinar. Eu tenho que treinar a minha reforma íntima. E essa reforma íntima eu treino ela através de subterfúgios que eu uso. Por exemplo, né, eu quando chego na minha casa, eu faço uma oração
pedindo a Deus e a meu guia espiritual que me fortaleça para ouvir qualquer coisa e não me desajustar. Porque antigamente, né, era um problema sério. Quando eu era mais jovem, né, eu chegava em casa cansado, 1h da madrugada, 2 vindo de estudo, né, de trabalho e de colégio. A minha mulher, a primeira coisa que ela fazia era reclamar de alguma arte que meus filhos fizeram. Eu dizia para ela: minha filha, deixa eu chegar primeiro, para depois que eu descansar, você me dá notícia ruim. Não dá notícia ruim na hora, né, na hora que chega, espera um pouco, espera descansar, porque ainda hoje ela tem essa tendência, né? É uma mulher maravilhosa, viu? Porque ela que me botou nos eixos, viu? Porque eu era um desastre como homem, né? E ela me botou nos eixos, mas ela tem essa dificuldade. Ela, quando tem uma agonia qualquer, assim que eu chego, ela quer desabar aquilo em cima de mim. Às vezes eu não estou preparado. Então eu faço uma oração pedindo a Deus que me dê sustentação para ouvir o que eu tiver que ouvir com serenidade, né? Então nós temos que usar. Eu já contei umas dificuldades que eu tinha aqui, o modo que eu faço para poder me superar nessas dificuldades. Certa ocasião eu descobri que eu era intolerante demais no trânsito. Eu ainda sou, viu? Mas não sou tanto quanto eu era. Aí eu descobri, porque eu tinha um compromisso em Madureira. Eu moro na Taquara, em Jacarepaguá, e tinha que chegar em Madureira às 8h da manhã para abrir uma loja com um filho meu. Mas eu saía de casa às 6h da manhã. Então, conclusão, 6h40 eu já estava na loja. 1h20 antes do horário que eu precisava chegar. Mas mesmo com essa antecedência, eu me estressava no trânsito. Aí um dia eu levei uma fechada de um cara, eu fiquei desequilibrado. Aí o cara percebeu, né, que eu xinguei ele, tudo. Aí quando eu parei o carro, ele conseguiu encostar o carro do meu lado, aí rindo, falou assim: me desculpa, foi sem querer. Eu sinto até a emoção, né, nessa hora, né, porque eu me estressei com uma coisa que o cara fez sem querer. E eu me estressei porque achei que tinha sido proposital. É aquela questão da gente, a gente guarda mágoa das pessoas por qualquer coisa. Muitas das vezes a pessoa não teve nem intenção de nos magoar, né? Então eu pensei, eu tenho que dar um jeito nesse problema. Aí eu pensei, o que eu tenho que fazer para parar de me estressar? Aí eu estabeleci a seguinte rotina: ia sair do meu condomínio e ia esperar um ônibus passar, porque tinha um ônibus que eu pegava para ir para Madureira quando eu não queria ir de carro, né? Mas eu tinha que fazer isso de carro. Quando o ônibus passasse, eu ia atrás dele. Ele parava, eu parava também. O tempo que o ônibus levasse a chegar até Madureira, eu parava. Se o ônibus parasse atrás de uma carroça e tinha andar no ritmo da carroça, eu ia junto com ele. Eu fiz isso durante uns 2 meses, todo dia da semana, de segunda a sábado. Eu melhorei um bocado no trânsito. Hoje eu sou capaz de levar uma fechada e sorrir muitas das vezes. Hoje eu sou capaz de ver aquele apressamento e parar para ele passar na minha frente. Antigamente não, eu queria competição no trânsito, né? Isso é um desastre, isso é um desequilíbrio, um distúrbio mental e espiritual que a gente cria, e sem necessidade. Qual era a necessidade que eu tinha de me estressar num trânsito se eu chegava com 1h20 de antecedência no local que eu queria chegar? Eu não tinha essa necessidade, eu podia ir tranquilamente, né? Hoje eu já sou considerado velho, né, no trânsito, porque eu não tenho mais essa pressa no trânsito, eu já vou mais comedidamente. Então a gente tem que arrumar subterfúgios. Eu tenho dificuldade de me concentrar em determinada coisa, de fazer determinada coisa, usa a prece como pedido de socorro, né? E Jesus nos veio ensinar a calma, a paz, a paciência. Quando tiveres que botar sua oferenda no altar, se te lembrares que tem um inimigo que tenha uma diferença contigo, volta e te reconcilia com ele. Depois venha e deposite tua oferenda no altar. Quer dizer, por quê? Porque nós não nos reconciliaremos com o inimigo no plano espiritual, não. As desavenças criadas no plano material, é necessária a nova reencarnação para desfazer essa desavença. Não adianta que eu não vou me reconciliar com o meu inimigo no plano espiritual.
Eu vou ter que conviver com ele na matéria novamente, tantas vezes quantas sejam necessárias, até que nós passamos a pertencer à mesma família espiritual, porque o objetivo todo é esse. O objetivo é que nós atinjamos aquela família espiritual universal, não a família espiritual planetária. A família espiritual planetária é muito desequilibrada, muito inconsistente, porque nós somos espíritos criados para a plenitude, uma plenitude que vai nos tornar espíritos planetários e não espíritos vinculados a um planeta, né? Então nós temos que treinar. Eu tenho que treinar a minha intolerância, treinar para eliminar a minha intolerância, treinar para eliminar meu egoísmo, minha inveja, meu ciúme, porque dois sentimentos que nós carregamos muito e não damos muita, não aceitamos que temos, é inveja e ciúme, né? Mas o que é que leva a gente a querer comprar um carro igual do vizinho? Se o vizinho comprar um celular melhor, a gente quer comprar um celular igual ao do vizinho. Eu vejo isso nos meus netos, né? Vi um coleguinha com um produto, eles ficam fissurados para quererem a mesma coisa. Isso é uma parcela de ciúme e de inveja, porque o outro tem, ele quer ter também, né? E a gente vai criando esse sistema de querer, nós dando muito mais valor às coisas materiais desde a infância. A gente não está acostumado a ensinar filho. A gente pergunta uma criança hoje, o que é o Natal? A criança invariavelmente diz dia de ganhar presente. Não tem, a maioria das crianças não são ensinadas a identificar o Natal como o dia do aniversário de Jesus. Está certo que foi um convencionalismo, mas não interessa, é o dia que tem para a humanidade se lembrar de Jesus. E a gente tem que incutir a ideia na criança da existência de Deus, da existência de Jesus, da existência da lei do amor, da existência da lei de solidariedade, porque tem muitas pessoas que nem têm religião. Eu conheço uma criatura, é um tio da minha mulher. Eu nunca vi seu Abelardo, ele está com 93 anos. Eu nunca tinha visto ele falar em Deus, né? Mas era um homem de uma doçura, ele é de uma doçura impressionante. Cumpridor das coisas, muito honesto, muito honrado, muito trabalhador, uma calma imprescindível. A gente nunca chega perto do seu Abelardo que ele não tem um sorriso para oferecer. Mas eu nunca tinha visto ele falar em Deus, nunca o vi ir numa cerimônia religiosa. A única cerimônia religiosa, porque eu casei na igreja, né? Eu não era espírita quando eu casei na igreja. A única cerimônia religiosa que eu tenho conhecimento que o seu Abelardo foi nos casamentos dos filhos dele e no meu. Porque ele não ia, hoje ele fala em Deus, né? Ele hoje está com 92 anos ou 93, cego das duas vistas, mas tem uma aceitação, não religiosidade, que ele fala em Deus ultimamente, mas eu nunca ouvi ligado a nenhuma religião. Mas ele tem uma aceitação da dificuldade dele que é invejável. É um espírito, então tem um espírito, eu tenho uma amiga. Ela diz que tem um médico amigo dela que se diz ateu, mas ele se comprometeu em fazer não sei quantos atendimentos mensais gratuitos e ajuda todas as pessoas que chegam à sua porta em estado de necessidade. Não, se diz ateu, ele confia mais em Deus do que eu e não sabe. Entendeu? Porque para fazer isso tem que ter Deus no coração sem saber, porque ele pratica uma caridade da mais verdadeira que tem. A maioria de nós, quando faz caridade, faz por interesse de receber uma troca qualquer no futuro, né? É por isso que eu digo que a gente ainda não aprendeu a fazer caridade. Nós estamos treinando para saber fazer caridade, porque caridade verdadeira fazia a Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Mahatma Gandhi, esses grandes espíritos de que nós tivemos conhecimento, né? Então a lei que Jesus nos veio trazer é do amor pleno, a capacidade de amar, a capacidade de perdoar, porque
Quem é que pode querer o perdão de Deus se não tem capacidade de perdão? Um ensinamento grande de Jesus, aquele senhor que perdoou o servo, né, que lhe devia não sei quanto dinheiro, e o servo, quando saiu dali, encontrou aquele que devia a ele e não perdoou. Prendeu o seu devedor porque não aceitava perdoar-lhe. Aí souberam disso, foram dizer ao Senhor que ele não havia perdoado. Aí ele o chamou, não, então também não vou te perdoar mais. Quer dizer, eu não tenho moral para fazer uma prece pedindo a Deus perdão de uma coisa qualquer errada que eu tenha feito, se eu não tive capacidade de perdoar alguém que cometeu alguma falha para comigo. Não é? É por isso que esse ensinamento de Jesus, depositar primeiro, deixar de lado a sua oferenda para depois se reconciliar com o amigo, é como se ele dissesse para mim, perdoa primeiro ao teu semelhante para teres condições morais de pedir perdão a Deus. Né? Mas nós não, nós vivemos pedindo perdão a Deus incondicionalmente e às vezes ficamos presos a uma lembrança desagradável de anos e mais anos em relação a uma animosidade com uma criatura qualquer, que muitas das vezes já está até desencarnada, não está nem pensando mais naquilo, mas nós ficamos presos naquela dificuldade de não perdoar, e isso só prejudica a nós. Por quê? Porque quando eu não perdoo, toda vez que eu lembro daquela coisa que me revolta, eu crio enzimas, crio miasmas no meu organismo material que vão me causar doença. O que é a saúde? A saúde é a plenitude espiritual. O espírito, quando é pleno, ele não tem doenças. Por isso que nos planetas evoluídos, como nos diz a doutrina espírita, não existem doenças físicas como existem aqui. Porque aqui nós carregamos na nossa bagagem perispiritual todas as mazelas que um dia poderão aflorar em doença em qualquer uma encarnação. Né? Tem uma mensagem num livro que fala sobre isso, porque a gente fica preocupado, aquela mensagem do espírito, como é que é? Aquele espírito que fala da cega, que ele diz que querias que eu te curasse, mas bendito é o cego, porque vê muitas coisas que a gente não vê. Ele, acho que é Vianney, curador, né? Ele diz o seguinte, que a doença, ela muitas das vezes é a salvação da gente. E a gente reclama de qualquer coisinha, a gente reclama de qualquer dificuldade. A gente tem que aprender que as dificuldades pelas quais nós passamos, elas são inerentes ao nosso passado delituoso, né? E isso Jesus veio nos dizer. Jesus veio nos dizer que a saúde do corpo está ligada à mente. Quando ele diz que nós temos que nos reconciliar com os nossos adversários, a mensagem está implícita. Nós não podemos levar a nossa vida usufruindo apenas para nós o que nós temos, porque cada um de nós recebeu uma mensagem, recebeu uma dotação para passar adiante. Aquele que tem mais inteligência tem que ensinar aquele que tem mais inteligência. Não, inteligência todos nós temos. Tem a inteligência mais desenvolvida, tem a obrigação moral de ensinar aquele que tem a inteligência menos desenvolvida. Então nós temos que distribuir nossos talentos. A parábola dos talentos, ela nos informa muito bem. Um duplicou o talento, o outro enterrou o talento. Aquele que enterra o talento é aquele que não faz nada para crescer, não se preocupa com o crescimento nem próprio nem de ninguém, né? Então, a doutrina espírita nos veio falar da lei da reencarnação como forma de se cumprir a lei de causa e efeito. Então, tudo que eu fizer de bem,
eu receberei como recompensa no meu futuro espiritual. E o que eu fizer de errado, eu vou ter que me submeter à lei de reencarnação tantas vezes quantas forem necessárias para reparar aquele dano que eu causei a alguém. Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. E nascer de novo representa o interesse de evoluir, o interesse de se tornar melhor a cada dia. Então nós já temos todas as informações que precisamos para nos tornarmos melhor. Basta que nós queiramos nos pôr em ação para essa possibilidade. E essa ação é o trabalho na caridade, é o trabalho no bem, o trabalho no amor. Jesus deu a chave do sucesso com relação a isso. Quando ele disse, está lá em Mateus capítulo 6, versículo 31, da maneira que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhes vós também. Né? Ou seja, como eu gostaria que o meu semelhante agisse em relação a mim em determinada situação, toda vez que eu identificar um semelhante passando por essa situação, eu tenho que agir em relação a ele também. E da mesma maneira, eu não posso fazer ao meu semelhante nada daquilo que eu reclamaria se o meu semelhante fizesse comigo. Né? Então, essa é a chave. Então, toda vez que eu puder, se eu tiver condição de adquirir a capacidade de raciocinar antes de dar uma resposta a uma pessoa que me questione em algum ponto, eu vou pensar assim, eu tenho que falar para ele alguma coisa que eu não me ofenderia se ele falasse para mim. Eu vou responder a ele de uma maneira que eu não me ofenderia se alguém me respondesse da mesma forma, entendeu? Então isso nós temos que ter em mente, nós temos que adotar esse procedimento para nos tornarmos melhor gradativamente, porque a transformação ela não se dá de uma hora para outra. Nós levamos muitas e muitas reencarnações agindo em erro, agindo equivocadamente, e vamos levar muitas e muitas outras reencarnações para eliminar esses erros da nossa bagagem evolutiva, porque para se tornar puro, o espírito tem que se liberar de todas as mazelas, orgulho, vaidade, rancor, ódio, animosidade. Nós temos que, porque perguntaram, o Kardec perguntou, qual é o verdadeiro sentido da caridade? Qual é a verdadeira caridade? Aí eles responderam, beneficência para com todos, não, benevolência para com todos, indulgência para os erros alheios e perdão das ofensas. Isso é um ensinamento magnífico. Eu tenho que ser benevolente para com todos. Benevolência é o quê? É compreender a dificuldade do semelhante, é compreender que cada um de nós está num estágio evolutivo ímpar. Eu não posso exigir que o meu semelhante haja de acordo com o meu modo de pensar. Eu tenho que entender que cada um só tem o reflexo que lhe é próprio em função da sua posição evolutiva. Indulgência, perdoar, indulgência, é ser indulgente para com os erros alheios. Não criticar o semelhante por exemplo, eu tenho um amigo que alguém vem dizer, o fulano cometeu um crime, tal. Eu tenho o direito de condenar esse meu semelhante? Eu não tenho. Por quê? Porque eu não sei quais foram as motivações que o levaram a cometer aquele ato. Porque é muito comum a gente querer criticar o semelhante, mas a gente não parou para pensar em nenhum momento por que o semelhante chegou ao ponto de cometer aquele ato. Né? Porque as influenciações são... Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que me julgo abençoada desde a minha infância. Eu tive muita dificuldade na minha família, porque meus pais eram separados um do outro, né? E eram uma família desestruturada, mas eu, perifericamente, eu fui muito beneficiado. Meu pai, em uma ocasião, viveu com uma mulher que eu vivi uns tempos com eles, né? E um dia eu fiz não me lembro o que eu fiz de errado, ela me chamou num canto, começou a falar comigo chorando, tentando me educar,
de uma maneira melhor, dizendo que eu era revoltado porque eu não vivia com minha mãe e com meu pai junto, não sei o quê, mas que eu tinha que entender que tinha outras pessoas que gostavam de mim. Aquilo me emocionou, porque eu nunca tinha sido chamado para uma conversa por nem meu pai, nem pela minha mãe. E essa senhora, que não era minha mãe, soube me dar uma mensagem que calou fundo no meu coração. Eu trabalhei numa empresa que eu conheci a primeira espírita, a primeira pessoa que eu conheci que se disse espírita para mim foi essa senhora. E ela fazia tudo para me ensinar conceitos da doutrina espírita, né? Um dia, ela me achava muito irascível, né? Eu realmente, pela infância que eu tive de má criação, eu era muito intolerante quando era pequeno, quando era criança, né? Adolescente já, eu já era adolescente quando trabalhei com essa senhora, eu tinha 15 anos, quando eu comecei a trabalhar com ela. E ela falou para mim assim, você reza, Jorge? Eu falei, não rezo não sei rezar, não aprendi a rezar, não tenho o costume de rezar. Ela virou para mim, então todo dia você vai falar uma frase quando você acordar, para você se melhorar. Vai funcionar como uma reza para você, mas você vai falar ela, se possível, em voz alta. Aí o que ela me ensinou? Ela disse assim, você todo dia, quando acordar, se der por desperto, pensa assim ou fala assim, hoje, sob todos os pontos de vista, eu estou cada vez melhor. E eu passei a fazer isso realmente. Olha, a transformação foi fundamental para mim. Entendeu? Porque eu comecei a ter mais raciocínio na hora de fazer as coisas, eu comecei a ter mais... E ela me instilava muito bom humor. A gente tem que ser otimista, você é um garoto inteligente. Eu só lia gibi. Na época que eu fui para lá, eu não estava estudando. Ela se matricula numa escola, vai estudar. Aí comecei a estudar. Ela me deu toda a literatura relativa a Machado de Assis. Eu li tudo de Machado de Assis. Eu só não li poesia, que eu não sei porquê eu não me enquadro bem com poesia. Eu não tenho o dom poético, né? Então eu não gostava de ler poesia. Agora a prosa e todos os livros de Machado de Assis eu li. E foi fundamental na minha formação, inclusive profissional, que eu aprendi a escrever muito corretamente, relativamente corretamente, através da leitura de Machado de Assis. Pela prática de ler, eu aprendi a prática de escrever. E isso foi que me dar sucesso na minha vida profissional, né? Então, não formação de banco escolar. Depois eu fiz faculdade, fiz direito, fiz tudo isso. Mas a minha formação básica foram pessoas que não eram da minha família que me orientaram. Então, foram pessoas que distribuíram seus talentos para comigo, né? Então eu me sinto, por exemplo, na obrigação. Por isso que eu hoje me considero um privilegiado pela misericórdia divina em estar aqui falando para todo mundo, porque as minhas imperfeições são tantas que eu me julgava merecedor. Aí um dia falaram para mim assim, você reparou, Jorge, quem foi que Jesus escolheu para seus apóstolos? O que eles eram? Pedro era terrível, né? Pedro era terrível, chegou a negar Jesus 3 vezes. Lucas entregou ele aos romanos, né? Judas entregou Jesus aos romanos. Então eram homens rudes, praticamente quase todos eles. Tinha um que era letrado, mas Pedro era analfabeto. E, no entanto, foi o pilar da doutrina de Jesus. Pedro, na formação da igreja, né? E Lucas... e Paulo foi outro pilar principal, né? Eu costumo dizer o seguinte, se Paulo não tivesse comparecido perante Jesus, se transformado naquele ser que ele se transformou depois, ele se apresentou a Jesus como Saulo, né? Ele foi abordado por Jesus na estrada de Damasco, ele se chamava Saulo. Quando ele se transformou, ele quis mudar tanto que ele mudou o nome dele para Paulo. Eu tenho a impressão que o cristianismo não teria dado o passo que deu
em termos de divulgação, como Paulo divulgou, porque Paulo saiu daquela circunferência, daquela circunscrição acanhada de Jerusalém, da Judéia, e foi para longe divulgar a doutrina de Jesus, né? Então, para mim, ele foi o apóstolo mais importante, apesar de não ter convivido com Jesus, porque, na verdade, Paulo, quando foi abordado por Jesus, Jesus apareceu para ele em espírito, não em carne, porque já não estava mais encarnado, né? E ele, no entanto, teve uma transformação fundamental, né? Foi outro que também teve a transformação fundamental, que eu me esqueci de mencionar quando eu mencionei Santo Agostinho e Maria de Magdala. Mas era um espírito preparado, porque Paulo era um espírito bom, ele tinha convicção naquilo que ele pregava, ele não fazia nada de errado na cabeça dele, porque ele estava seguindo a religião dele. Então Jesus nos veio ensinar essa lei do amor, que é a lei que nós temos que ser fraternos uns com os outros, nós temos que ser solidários uns com os outros. Essa palavra solidariedade, eu fiquei impressionado uma vez com uma entrevista que eu vi do Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer se dizia ateu, né? Mas ele era um ateu beleza, era o ateu mais evangélico que eu conheci. Eu comecei a denominar o Oscar Niemeyer como o ateu mais evangélico que eu conheci, o único ateu evangélico. É como esse médico amigo da minha amiga, né? Que faz caridade se dizendo ateu. O Oscar Niemeyer uma vez estava sendo entrevistado, aí no final da entrevista, o entrevistador perguntou para ele assim: o que o senhor acha que seria necessário para que o mundo fosse melhor? Aí ele respondeu simplesmente: solidariedade. Se houvesse solidariedade entre os homens, o mundo seria melhor. O que é solidariedade? Solidariedade é a prática do amor na mais alta expressão. Eu ser solidário, agora não é solidariedade do lado, quando se fala solidariedade, ele estava falando solidariedade do lado bom que a solidariedade tem. Eu não posso ser solidário com coisas erradas, mas eu ser solidário no atendimento ao irmão que esteja necessitado, tentar suavizar o sofrimento do meu semelhante, eu estou seguindo o ensinamento de Jesus, né? Então, Jesus nos veio dar o exemplo da resignação e obediência, quando ele, no monte, faltando umas 3 horas para ser preso pelos romanos, ser entregue aos romanos por Judas, ele foi ao monte orar e falou: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade que prevaleça, e sim a tua. E a gente sabe que Jesus acabou sendo crucificado, né? Então a submissão é fundamental para que nós vençamos as nossas dificuldades. Quando eu tiver qualquer problema e pensar está de acordo com a vontade de Deus, esse problema se suaviza para mim automaticamente, porque com o meu pensamento nesse raciocínio, eu alivio o meu próprio sofrimento. As pessoas não acreditam muito quando eu falo nisso, gente, mas até uma dor, a gente alivia essa dor com a força do pensamento, né? Quando vem uma dor qualquer, eu, por exemplo, eu converso muito com minhas dores. Dizem que eu sou maluco, né? Porque eu falo que converso com o meu guia espiritual, converso com o meu obsessor. De vez em quando eu desconfio que eu estou sendo obsidiado, né? Aí eu digo para ele assim: meu amigo, veja que eu não sou mais aquela íngua que você conheceu no passado. A gente pode falar assim com ele que ele entende. Isso mentalmente. Não, eu estou num ônibus, estou desconfiado que tem algum irmãozinho querendo me prejudicar. Eu não vou falar isso alto, mas mentalmente eu digo: verifica que eu tenho feito esforços para me tornar melhor. Se eu cometi algum erro em relação a você, se te prejudiquei em alguma coisa, você vai ter que esperar eu desencarnar para que eu identifique o que eu fiz com você, para só então eu me comprometer com você de reparar o erro que eu cometi. Porque, gente, eu posso ter muito espírito querendo cobrar de mim coisas erradas que eu fiz com ele, mas eu não sei o que eu fiz. Eu só vou saber o que eu fiz com determinado espírito que ainda esteja na pátria espiritual de errado quando eu desencarnar. Aí eu vou identificar os erros que eu fiz, aí vou providenciar, pedir a providência de uma nova oportunidade reencarnatória
programar para essa oportunidade reencarnatória tudo que eu precisar fazer para me reconciliar com aquele irmão, né? Isso, tem uma palestra que eu fiz uma vez, que é justamente isso, a escolha das provas. O que é a escolha das provas? A escolha das provas é quando a gente voltar para a pátria espiritual, identificar as nossas necessidades, nós vamos com mais liberdade de raciocínio, com mais pujança de raciocínio, identificar o que melhor é para nós, o melhor tipo de reencarnação pela qual nós possamos passar, para reparar os erros do pretérito, né? Então, a doutrina espírita, aí o Kardec perguntou assim, pode o espírito encarnado fazer a escolha de suas provas? É uma pergunta interessante essa, né? Aí, quando eu li essa pergunta, eu me lembrei de um amigo que eu tenho no Leon Denis, chamado Orlando. O Orlando faz um trabalho de visita a presidiários, e ele, depois que ele visita o presidiário algumas vezes, que ele nunca conheceu, mas começa a conversar e vê que tem uma certa aceitação doutrinária espírita, ele começa a ensinar o espiritismo, né? E um determinado presidiário, com quem ele já lidava há muito tempo, um dia chorando, falou para ele assim: seu Orlando, se eu tivesse descoberto essa doutrina na minha infância, eu não teria cometido nenhum dos crimes que eu cometi. Então, vê como é importante, né? Então, a gente não sabe o bem que essa doutrina faz para a gente, né? Então, é possível programar. Nesse caso, esse rapaz, ele pode imaginar, esse presidiário, ele pode imaginar, ele cometeu crimes nessa jornada terrena. Ele pode imaginar o seguinte: quando eu desencarnar, aquele fulano que eu fiz isso assim a ele, eu vou me comprometer de passar uma existência dessa ou daquela maneira com ele. Evidentemente, pode não se concretizar da maneira que ele espera quando ele chegar na parte espiritual, porque quando chegar lá, o entendimento dele se amplia muito mais, e ele pode ver que nem sempre aquilo que ele escolheu como encarnado seria o melhor, né? Mas, de qualquer maneira, é uma boa opção, né? Eu, por exemplo, se eu tivesse feito um mal a alguém, muito cabeludo, né? Que mal alguém eu devo ter feito, já maltratei muita gente, porque às vezes uma palavra mal pronunciada é pior do que um soco na cara, né? E eu já tive muita capacidade de ofender pessoas com palavras, né? Não sei se as pessoas ainda guardam mágoa de mim, mas eu vou saber disso quando chegar na parte espiritual, né? Então, se eu tivesse cometido um crime, por exemplo, né, eu poderia, com o conhecimento que eu tenho da doutrina espírita, de imaginar uma reencarnação futura de modo a reparar o erro que eu cometi com essa pessoa. Então, a programação reencarnatória é um ensinamento doutrinário espírita, de uma importância fundamental para o espírito reencarnante, porque é através dessa programação que ele vai forjar as etapas de reconciliação com o seu adversário. Porque muitas das vezes se precisa de reencarnar várias vezes com as mesmas pessoas até se reconciliar. Eu falo para minha mulher, eu sou explorador, viu? Eu falo para ela: me trata bem, senão você vai ter que voltar comigo na próxima. Aí ela para me gozar, ela diz assim: mas eu quero voltar com você. Né? Coitada, gosta de sofrer, né? Então, mas a gente tem a possibilidade de fazer a programação reencarnatória? Tem. Agora, a gente só não tem a possibilidade de fazer uma programação reencarnatória para fazer mal, né? Eu gosto muito de um livro que tem o título de Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Nesse livro é mostrada várias encarnações de um mesmo espírito. E eu estou dizendo isso porque eu sigo muito aquela orientação do Kardec, né? Não confiar em tudo que se lê. E tem um livro aí, que escreveram por aí, que diz, tem um trecho no livro que diz que tem espíritos que no plano espiritual se preparam para reencarnar e fazer o mal. Isso é antidoutrinário, não existe essa possibilidade. Ninguém reencarna para fazer o mal.
Eu posso reencarnar para sofrer o mal, mas para fazer o mal a outro eu não reencarno, né? Eu posso reencarnar para passar por um câncer, por uma dificuldade física, isso eu posso. Mas para eu provocar em outra pessoa essas dificuldades, eu não posso. Então, nesse livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, uma determinada reencarnação, ele fez muito mal a uma mulher, e quando desencarnaram, todos os personagens daquela jornada encarnatória estavam no plano espiritual. Todo mundo teve direito de participar da sua programação reencarnatória, menos o espírito que mais sofreu. Até o Eustáquio, que fez mal à beça, pôde participar da sua programação reencarnatória. Por quê? Porque ele quis fazer uma programação reencarnatória de reajustamento. E esse espírito que mais sofreu queria fazer uma programação reencarnatória de vingança. Aí não teve autorização, teve uma programação reencarnatória compulsória. É por isso que eu sou tranquilo para afirmar, sem medo de errar, que todos nós aqui participamos da nossa programação reencarnatória, porque nós não estamos querendo fazer mal a ninguém, não é verdade? Então nós participamos. É por isso que nós não temos o direito de reclamar de nada que nos aconteça na jornada terrena. O conhecimento dessa possibilidade de que nós mesmos participamos da nossa programação reencarnatória, evidentemente com o amparo do nosso guia espiritual, nos tira o direito de reclamarmos de qualquer coisa que nos aconteça na jornada terrena. Primeiro, porque nós temos que ter a certeza absoluta de que tudo que nos acontece está conforme a vontade de Deus. Eu tenho uma amiga, ela está passando por uma fase bastante difícil de um problema de doença, e aquela mulher maravilhosa, sabe? Eu tenho uma admiração profunda por ela. É cunhada do Gilson. Não sei se... ela fazia palestra, não sei se ela chegou a fazer aqui. Você conheceu a Leda? A Leda, conhece? A Leda é cunhada do presidente lá da Casa de Eurípides. A Leda está com um processo cancerígeno há muito tempo, né? E na quarta-feira, no sábado da semana retrasada, eu resolvi que ia fazer uma visita a ela. Aí me deram o endereço dela, eu não sabia onde era, fui lá, cheguei lá, toquei o interfone, aí a empregada falou assim: olha, acontece que ela não fala, ela não pode falar. Aí eu falei: não, mas eu não quero que ela fale comigo não, eu só quero vê-la, só quero dar um abraço nela. Ah, mas eles estão no culto. Aí eu soube que o Gilson e a Ana Lúcia, que é a mulher do Gilson, estavam lá, ela é irmã da Ana Lúcia, né? Aí parece que ela falou lá com alguém: o Jorge Miguel está aí mandaram eu entrar, ainda não tinha começado o culto, ia começar, eu participei. Mas quando eu entrei no quarto dela assim, ela deu um grito: Jorge Miguel! Aquilo me levou às lágrimas, porque ela não fala porque ela sente muita dor, mas ela jogou a dor no lixo e falou meu nome. E aí eu conversei muito com ela, a gente deu um passe nela, fez um culto, né, deu um passe nela, e quando eu ia sair, ela falou para mim baixinho assim: eu estou ansiosa esperando a minha hora. Isso é que é fortaleza, gente. Isso é que é confiança na doutrina espírita. A Leda, a gente não chega perto dela que ela não tem um sorriso para dar, né? E tem uma coisa, ela formou um grupo lá na Casa de Eurípides de atendimento a drogados, a pessoas que usam droga. Enquanto ela pôde se locomover com tranquilidade, ela ia lá trabalhar nesse grupo. E agora como ela disse, estou ansiosa esperando a minha hora, né? Mas aquilo vai chegar no plano espiritual com tanta luz que eu tenho dificuldade para imaginar se um dia eu vou encontrá-la no plano espiritual, de tão distante que ela vai estar de mim, né? E eu só peço a Deus ultimamente que me dê a força que ela tem para se um dia eu tiver que enfrentar uma dificuldade semelhante, né? Porque é muito bom a gente ver nas pessoas. Agora, será que eu vou ser capaz de me comportar do modo que eu prego que as pessoas têm que se comportar? É difícil isso. É só na hora da problemática nos toldar é que nós vamos saber a nossa verdadeira maneira de reagir, não é isso? Então, gente, vamos homenagear Jesus dia 25. Não façam a ceia sem antes fazer uma prece de agradecimento a Jesus, porque Ele certamente estará em cada lar
mais uma vez, porque a espiritualidade informa que pela época de Natal Jesus vem à Terra, e nós não podemos esquecer que tudo gira em torno dos ensinamentos de Jesus, para que nós nos tornemos melhor a cada dia e que nós sejamos capazes de fazer a nossa oração pedindo ao Pai: Pai, me dê boa vontade para que eu alimente a quem estiver com fome, para que eu dê sedente a quem estiver com sede, que eu vista a quem estiver com frio, que eu dê teto a quem estiver ao desalento, que eu vá visitar quem estiver preso ou hospitalizado. Nós temos que aprender a fazer essa prece para nos desprendermos para ter essa capacidade, porque a caridade tem que ter preces e mais preces nos fortalecendo para abrir essa capacidade em nós, que todos nós temos essa capacidade. Agora temos que treinar com vontade de treinar e não perder as oportunidades, aproveitar todas as oportunidades que tem. Eu, por exemplo, eu perco muitas oportunidades, né? Apesar da vigília que eu faço em torno de mim mesmo, mas tem hora que eu digo: puxa vida, eu não podia ter agido dessa maneira, eu tinha que ter agido daquela outra maneira. Mas eu sei que eu estou errando cada vez menos, estou aproveitando cada vez mais as oportunidades. É por isso que a oração é fundamental que nós façamos. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe.